Bem-vindo a mais uma aula de matemática do nosso curso EJA EAD. Eu sou o professor Bruno. Nessa aula, estudaremos os sistemas de medidas para comprimento, área e volume. Bom, é comum em nosso cotidiano utilizarmos as chamadas unidades de medida. Por exemplo, para medir o tempo, podemos utilizar as horas, minutos e segundos. Bom, perceba que no relógio o horário indicado é o de 9 horas. Mas aqui estudaremos as unidades de medida aplicadas à geometria, que são as unidades de medida para comprimentos, áreas e volumes. O homem, desde muito cedo, sentiu a necessidade de realizar medições. No início, recorria às chamadas unidades de medidas não padronizadas, que geralmente eram constituídas de partes do corpo, como a polegada, o palmo, o pé e o passo, ou ainda de objetos que pudessem ser usados como padrão, como por exemplo um pedaço de madeira. Algumas dessas unidades são empregadas ainda hoje em alguns sistemas de medidas que buscaram uma padronização para elas, mas com menos frequência. Um desses casos é o da polegada, que desde 1959 foi definida e aceita internacionalmente como sendo equivalente a 2,54 centímetros. Por volta do século XVII, pessoas de diferentes pontos do mundo começaram a fazer negócios umas com as outras. Elas então descobriram que sistemas de medição diferentes complicavam muito qualquer atividade comercial. Para os cientistas, a abundância de unidades de comprimento era uma fonte particular de problemas. Medições de comprimento precisas eram importantes para uma melhor compreensão do universo. A solução, então, foi a invenção de uma unidade padrão de medição, e assim foi criado o metro. O metro é a unidade de comprimento adotada como base do sistema métrico decimal, calculada como a 10.000.000ª parte de 1/4 do meridiano terrestre. Essa é a medida representada pela barra de platina iridiada que se encontra na França. No Brasil, o metro foi adotado oficialmente em 1928. Temos então que a unidade de medida padrão de comprimento é o metro. Porém, essa unidade pode não ser conveniente para qualquer medição de comprimento. Observe, para medir a altura de um poste, por exemplo, a unidade de metro pode ser a mais adequada. Nessa representação, indicamos um poste com 6 metros de altura. Mas para medir o comprimento de uma caneta, o metro não é uma unidade conveniente, pois esse comprimento é muito inferior a 1 metro. Ou ainda, para medir a distância entre duas cidades. Nesse caso, a unidade de metro é muito pequena, ou seja, a distância entre as duas cidades é muito superior a 1 metro. Bem, para isso foram criados os múltiplos e submúltiplos do metro. No caso da distância entre duas cidades, a unidade mais adequada é o quilômetro. E no caso do comprimento de uma caneta, a unidade mais adequada é o centímetro. O quilômetro é um múltiplo do metro, sendo que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, e o centímetro é um submúltiplo do metro, sendo que 1 centímetro equivale a 100ª parte do metro. Temos então que para as medidas de comprimento, a unidade de padrão é o metro e os seus múltiplos são quilômetro, que equivale a 1.000 metros, hectômetro, que equivale a 100 metros, e decâmetro, que equivale a 10 metros, enquanto que os seus submúltiplos são milímetro, que equivale a 1.000ª parte do metro, centímetro, que equivale a 100ª parte do metro, e decímetro, que equivale a 10ª parte do metro. Para realizar transformações de uma unidade de comprimento para outra, utilizamos o seguinte esquema. Perceba que para deslocar uma unidade para a direita, multiplicamos por 10. Para deslocarmos uma unidade para a esquerda, dividimos por 10. A unidade padrão para medidas de área de superfície é o metro quadrado, que consiste numa região quadrangular com 1 metro de lado. Temos então que para as medidas de área, a unidade padrão é o metro quadrado, e os seus múltiplos são o
quilômetro quadrado, hectômetro quadrado e decâmetro quadrado, enquanto que os seus submúltiplos são milímetro quadrado, centímetro quadrado e decímetro quadrado. Para realizar transformações de uma unidade de área para outra, utilizamos o seguinte esquema. Perceba que para deslocar uma unidade para a direita, multiplicamos por 100. Para deslocarmos uma unidade para a esquerda, dividimos por 100. Temos ainda que a unidade padrão para as medidas de volume é o metro cúbico, que consiste num cubo com 1 metro de lado. Dessa forma, temos que para as medidas de volume, a unidade padrão é o metro cúbico e os seus múltiplos são o quilômetro cúbico, hectômetro cúbico e decâmetro cúbico, enquanto que os seus submúltiplos são milímetro cúbico, centímetro cúbico e decímetro cúbico. Para realizar as transformações de uma unidade de volume para outra, utilizamos esse esquema. Perceba que para deslocar uma unidade para a direita, multiplicamos por 1000. Para deslocarmos uma unidade para a esquerda, dividimos por 1000. Acompanhe a seguir a resolução de um exercício. Vamos fazer algumas transformações. Veja. Exercício. Uma viagem de caminhão recolhe uma caçamba de entulho de 5 metros cúbicos por vez. Se após a obra de um edifício o entulho foi calculado em 0,015 hectômetros cúbicos, quantas viagens serão necessárias para remover o entulho? Bom, aqui percebemos que se cada caçamba recolhe 5 metros cúbicos por vez e que o total de entulho recolhido foi de 0,015 hectômetros cúbicos, então devemos equiparar as unidades de medida. Vamos transformar os 0,015 hectômetros cúbicos em metros cúbicos. Em nosso diagrama, podemos perceber que para efetuar essa transformação, devemos multiplicar 2 vezes por 1000, de hectômetro cúbico para decâmetro cúbico e depois de decâmetro cúbico para metro cúbico. E por fim, como devemos encontrar a quantidade de viagens que serão necessárias para remover o entulho, dividimos os 15.000 metros cúbicos por 5, pois cada caçamba leva 5 metros cúbicos. Temos então que precisaremos de 3.000 caçambas para remover todo esse entulho. Bom, assim termina a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.